tem uma ligação muito linda sua com seu pai. Né? Muito, muito grande. Até hoje. Eu tenho aqui o retrato dele, é que não dá para ver. Mas, pô, imagina. Dá para ver? Acho que não. Está vendo? Ali, dá para ver o queixo apareceu agora. Olha só, olha ele. Vocês são iguais, né? Isso é muito louco, porque vocês são iguais. É uma coisa inacreditável. Não, e quando vejo ele fazendo a prazo, jeito, né? Vocês são duas escadas assim, inacreditável. Mas a questão dessa época, a minha questão é: teve algum conselho fundamental dele nessa época que você lembra até hoje? Lembro. A carta que ele escreveu para mim no dia que chegou a minha máquina de escrever. Eu não posso ler porque o médico proibiu de eu ter esse tipo de emoção. Eu tenho que me controlar, porque foi a coisa mais importante na minha carreira. Foi a carta que estava em cima da minha máquina de escrever. Quando eu cheguei lá na sala dele, ele tinha uma mesinha em frente à mesa dele, e exatamente o que ele diz ali é o que eu faço até hoje. E você tem essa carta até hoje, não é? Tem. Está pendurado lá dentro do meu escritório. E teu pai foi um homem que trabalhou também, você herdou isso, né? Enlouquecidamente. O meu pai me ensinou coisas que hoje, infelizmente, não posso fazer. Por exemplo, ele dizia: quando você for contar uma piada, escrever uma piada, botar uma piada, primeiro pense se sua mãe pode ouvir. Se ela puder ouvir, você põe. Isso eu nunca pude fazer porque o mundo mudou. Meu pai morreu há 40... Isso ele me falou há 69 anos atrás. Quando você começou. Mas coisas que ele fala, que eu aprendi, que marcaram, por exemplo, nunca ofenda um político, porque o filho e o neto não têm culpa do que o político fez. Faça uma crítica à sociedade, ao sistema. Então, você vê que o João Plenário, por exemplo, toda a sacanagem que a gente vê na política, o João Plenário faz. Tanto com Lula, como com Bolsonaro, como do Fernando Henrique. A gente faz sem citar nomes. Entendeu? Isso é uma coisa que ele me ensinou, porque se eu vou falar, ele citou o exemplo do Adhemar de Barros, que foi governador aqui, ele era muito criticado pela caixinha, né? O famoso rouba mais faz, não sei o quê. Rouba mais faz, Falou que culpa que o neto dele tem. Imagina o neto dele na escola e dizer: teu avô é ladrão. Diga que rouba, mas não diz o nome. O famoso cofre do Adhemar, a história do cofre do Adhemar. Agora, dele famoso, né? Famoso. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta, porque assim, você gosta de datas. Então, eu queria, não sei se já te perguntaram isso assim. Você falou dos conselhos que teu pai te deu e dá para notar que, obviamente, você... Outra coisa que ele me ensinou: nunca brigue com a máquina de escrever. Hoje seria o computador. Quando você for escrever, se não sair, não brigue com ela. Vai ao cinema, vai dar uma volta a escrever. Porque ninguém é poeta de 2 às 4. Ele me falou. O Castro Alves, ele citou Castro Alves. Castro Alves acordou um dia: bom, amanhã eu vou escrever às 3 horas na Via Negreiro. Isso eu guardo até hoje. E eu passei isso para o Magalhães, passei isso para o Serginho, que escreve também a praça para mim. E aí, o que eu queria te perguntar sobre datas é o seguinte: todo esse conhecimento que o Manuel de Nóbrega te passou, né? De garoto até ele falecer quando você tinha 40 anos, quando ele faleceu, ele tinha 63, né? Ele, 63. 63, e você 40. Eu, 40. Então, a diferença de vocês era 23 anos. 23 anos. Hoje, você é 24 anos mais velho do que quando seu pai faleceu. Você poderia ser pai do seu pai. Então, eu vou te perguntar o seguinte: que conselho você daria ao velho Manuel de Nóbrega, se você pudesse dar um conselho para ele naquela época lá, que ajudaria na vida dele? Deixa seu filho ser o que ele é, não o que você quer.
Ele queria um diplomata, ele queria um advogado, ele queria um médico, ele queria o filho perfeito, entendeu? E eu fazia de tudo para ser. Não conseguia, gaguejava. Mas quando teu pai faleceu, você já tinha provado? Não, eu fiquei bom da gagueira por ter que trabalhar em rádio. E não só gagueira, você já provou para ele há muito tempo, já tinha provado há muito tempo que você era do ramo. Porque... Quando é que caiu a ficha assim, meu pai? Quando é que caiu a ficha assim, meu pai caiu a ficha do meu pai? Eu sou do ramo. Meu pai entendeu que eu sou desse meio aí. Meu pai aceitou, se orgulha. Eu acho que ele sempre acreditou. Depois que ele me viu, ele sempre acreditou em mim. Porque na hora que ele diz, vai você resolver o teu problema, ele sabia que eu tinha condições de estar ganhando pelo meu trabalho e não por ser filho do Manuel de Nóbrega. Coisa que eu carreguei nas costas durante muitos anos. Ninguém me chamava de Casalberto, era o filho do Manuel de Nóbrega. Aquilo me incomodava muito, porque eu sempre quis ter personalidade. Eu sempre quis ser o que eu sou. E você aplicou isso com teus filhos? A minha mãe me aceitava com todos os defeitos que eu tinha. Ela estava tudo bonitinho. Por isso que eu sinto mais falta dela do que do meu pai. É mesmo? Se eu pudesse, se fosse possível, de um dos dois voltar, eu queria minha mãe. Que loucura! Olha só. É verdade. A gente tem essa ligação toda com seu pai, mas a sua mãe era que dava aquele colo para você, né? Minha mãe me dava um colo. Mãe, né? Mãe.